E aí, galerinha, bora lá então, continuando, força! Terceira Revolução Industrial, tá? Falamos então sobre as alterações, né? E principalmente agora a gente vai falar das mais interessantes, digamos assim, aquelas lá são as preparações, né? Para o que aconteceu então na Terceira Revolução Industrial. Beleza. A gente vai ter então, principalmente na década de 70, o início do uso dos computadores, né? A grosso modo, não só na vida da população, mas como também nas indústrias, né? Na produção industrial. É notável o seguinte, aqui no Brasil, a terceira revolução industrial ela só vai chegar na década de 90, né? Então, no início da década de 90, aqui no Brasil, se você fosse comprar um computador, dificilmente você conseguiria comprar um computador com um mouse, né? Então, tipo assim, o mouse era um baita de um botãozão assim, ó, que era um clique só, né? E isso nos Estados Unidos já havia sido superado, né? A gente já tinha o mouse, já tinha algumas escalas de cores, mas assim por diante, né? Então, a grosso modo, na década de 70, isso vai chegar então à mão, digamos assim, do consumidor amplo. Mas na década de 70, o computador não era lá de todo assim uma coisa tão prática, né? Essa imagem aí é um computador da IBM, né? Então, tipo, o computador ele ocupava um prédio, né? Isso aí é um andar, basicamente, para ser um computador. Tipo assim, isso aí se parece hoje, a única coisa que isso aí pode lembrar é tipo um supercomputador, né? Mas isso aí, ó, todo esse sistema, minha nossa. Sabe aqueles cartãozinhos que você abre e ele canta musiquinha? Aquela tecnologia é mais complexa do que tudo isso aí, ó, né? E é lógico que isso hoje a gente joga no lixo e pisa em cima. Depende de quem mandou, né? Então, logicamente que nós iremos passar por um processo extremamente complexo até nós chegarmos a isso aí. Essa imagem é a cara da terceira revolução industrial. Quando a gente fala robotização, cada braço robótico desse aí é o que a gente está mencionando, é o que a gente quer dizer. Porque nessa produção você bem pode ver que você não acha nenhum humano aí, né? E esses robôs aí, que são soldadores, eles soldam com a precisão e com a velocidade que o homem nunca conseguiria ter, né? Então, logicamente que eles estão chegando no mercado cada vez mais, com seu preço reduzindo, né? Caindo o preço cada vez mais, porque a evolução tecnológica, principalmente de celulares, aplicativos e tudo mais, ela vai tornando então essas coisas mais práticas, mais rápidas e mais baratas. E outra coisa, quanto mais você vende, mais tende a cair o preço de um determinado produto. Né? Por quê? Porque aí você vai ter concorrência, você vai ter mais profissionais que conseguem, por exemplo, arrumar um braço robótico desse e assim por diante. Beleza? Então, isso aí, essa imagem que é a chamada automação, robotização, né? Lógico que você pode robotizar de outras formas, né? De formas mais simples, menos caras, né? E aqui a gente tem também o período, o processo, né? De mudança aí, no mínimo da nomenclatura, né? Das multinacionais para as transnacionais. Então, olha só, as multinacionais, quando eu falo uma multinacional, o que, que eu quero dizer? O que, que você precisa se ligar na hora que eu estou falando? E também se ligar quando os outros estão falando errado, né? Porque mais se fala errado do que certo. Então, ó, multinacional, preservam sua estrutura de sede e afiliadas, centralizam o capital. Então, a multinacional é aquela coisa, as filiais vão mandar para a matriz seu lucro, é a matriz que vai dar ordem de serviço, do que produzir, é a matriz que manda, ela que é o cérebro, né? Centralizam decisões, pouca autonomia para subsidiárias. Então, logicamente, que as filiais elas não vão ter autonomia para lançar um produto, para fazer qualquer coisa do tipo. Então, o produto em geral não varia de país para país. É o mesmo produto, é a mesma coisa, né? Pequeníssimas variações. Então, você tem as filiais sendo réplicas
de outras filiais de outros países e os produtos também. E na transnacional, como é que funciona a bagaça? Então, ela tem uma estrutura mais dispersa, pulveriza o capital acionário. Então, principalmente, uma coisa que é muito comum na transnacional é você criar um processo de reinvestimento. O reinvestimento ele pode ser na fábrica ou então você devolve para os conglomerados, né, e eles vão investir em outros setores. Por exemplo, o que impede uma montadora de automóveis de comprar ações de outra montadora de automóvel? Comprar da concorrente, né? Nada impede. Então, logicamente que se você tem uma filial de uma transnacional que está passando por mais necessidade, você pode investir também mais nela, né? Não é distante um exemplo disso, como por exemplo a Fiat em 2008, 2009, né, na crise econômica do período, ela quase faliu. Sabe quem que manteve a Fiat da Itália? A nossa Fiat, a Fiat do Brasil, né? Conferem mais autonomia às suas filiais. Essa conferência de mais autonomia é extremamente interessante. Por exemplo, você tem produtos que a Fiat vende só aqui no Brasil. Você acha que a Fiat vende Uno lá na Itália? Né? Por exemplo, você acha que ela vai vender Uno nos Estados Unidos? Meu, os caras nunca nem ouviram falar o que é isso. Então, você tem diferentes realidades em países que só uma transnacional vai conseguir entender. Ela vai conseguir entender a necessidade de um país como o Brasil precisar de um carro barato, como é o caso do Uno, né, e manter ele com uma longevidade muito maior aqui no Brasil. Assim como você tem também outros exemplos, tipo assim, ó, a Coca-Cola. A Coca-Cola, a água, eu esqueci o nome da água da Coca-Cola, mas enfim, aquela água que eles produzem aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Tem a mesma, acho que é Cristal, né? Alguma coisa assim. Nos Estados Unidos não tem essa água. E não vai ter a mesma marca porque não tem a mesma composição. Nem pode, né? Então você tem essa possibilidade, beleza? Podem adaptar o produto às peculiaridades de outros países. Por exemplo, tem várias empresas, né? Tipo assim, imagina o McDonald's. O McDonald's ele não vai transformar alguns dos seus produtos básicos lá, né? Tipo assim, o McChicken, mas aqui é peixe, né? Porque a gente gosta mais de peixe. Não, esses aí são todos padronizados. Mas eles criam algumas variações de cardápio que são específicas para cada país, né? Então, logicamente que isso vai dar uma possibilidade maior de venda em um determinado ponto. Então, as transnacionais, elas são atuais, ou seja, elas acompanharam todo o processo da terceira revolução industrial. Por isso que elas são bem mais complexas, né? Tipo assim, você não precisa de ter, tipo assim, na Volkswagen, o diretor da Volkswagen Nacional não é um alemão. Mas já foi? Já foi, lógico, no período das multinacionais. Porque para ele se comunicar com a matriz era bem mais fácil, né? Então a gente não tem mais isso não existe mais, beleza? As transnacionais, então, que vão dominar todo esse processo. Uma outra coisa também muito interessante são os desempregos. Deixa eu só voltar aqui para você acompanhar. Existe o desemprego conjuntural e o desemprego que é estrutural. O conjuntural vai fazer parte da conjuntura, ou seja, do contexto. É uma crise econômica. Por exemplo, período da pandemia. Nós vamos ter aí, né, um aumento dos desempregados e tudo mais. Mas quando essa crise passar, esses caras todos vão conseguir obter seu trabalho de volta, né, e assim por diante. E a gente tem também o desemprego estrutural, é quando eu transformo a estrutura. E aí esse emprego ele não tem mais volta, né? É um processo muito comum na terceira revolução industrial. Por exemplo, esses caras aí, ó, eles estão aí sentadinhos e tudo mais, esperando pessoas para que eles leiam notícias, informações para essas pessoas. O cara pode trazer uma carta, o cara pode trazer o que for, né? A gente sabe que esse serviço vai desaparecer. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas são alfabetizadas.
Então elas não vão precisar desse tipo de serviço mais, né? Eu não sei quem que esse cara aqui está esperando, mas tá, pelo jeito ele vai fumar até pegar um câncer de pulmão, tipo, naquele dia, né? Ou tanto de charuto, minha nossa. Vou ler junto com aquele cara que ele fumou charuto, dá pra eu dar umas tragadas. Aqui um outro, né? O leiteiro. Meu, o leiteiro de levar o leite na porta das casas, isso não existe mais, né? Muito menos essa embalagem, por mais bonitinha que seja. Mais um, o retratista. Né? O retratista é que assim, essa imagem, né, ela já é moderna, tentaram deixar ela velha. Mas, meu, isso aí era uma profissão, né? Tirar retratos de família e tudo mais. Você tinha lá uma pessoa que vinha com a câmera e tudo mais, preparava todo mundo, né? E fazia isso. Isso desapareceu. E, meu, sei lá, daqui uns dias até o processo de você revelar fotos e tudo mais vai desaparecer, né? Isso aí, ó, é um vendedor. Vendedor não desapareceu. Então, é que boa parte das empresas apostava pesado nesse tipo de venda. O cara aparecer na casa da pessoa oferecendo um produto. E vocês bem podem ver que nem é uma Bíblia, né? Então não é. Então não é, né? Tipo, você quer conhecer? Deixa quieto. Então, esse tipo de venda aí era muito mais comum, muito mais frequente. E isso desapareceu. Por quê? O aumento da cidade, o aumento da violência nas cidades e tudo mais acaba inviabilizando, né? E aqui as secretárias, né? Mas na verdade essa aí ela está fazendo uma coisa que é interessante que desapareceu, datilografia, né? Por exemplo, a minha mãe deu aula de datilografia. Então, tipo, ela ensinava a galera tipo, digitar sem olhar nem nada, tá ligado? Você olha aqui pro lado e vai digitando tudo. Isso aí desapareceu, né? Por quê? Porque, imagina, uma máquina de escrever muito rápida. Fala, beleza, ela ganha de qual computador? Fala, não, é outro setor, né? Ou seja, desapareceu, né? Máquina de escrever hoje é peça de museu. Beleza? E minha mãe dava aula de datilografia e eu não aprendi. Eu aprendi, eu digito, sei lá, com 3 dedos, 6, né? Por quê? Porque minha mãe, enquanto ela tava me ensinando, eu ficava lá fazendo certinho, mas ia lerdo demais. Aí minha mãe saía, eu apelava, tá ligado? Eu olhava pro teclado e olha só que bom. Fui um ótimo aluno, né? E aqui, um dos últimos, né? A telefonista. A telefonista desapareceu, ou seja, isso aí hoje é um aplicativo, faz milhares de conexões aí por segundo, né? Então você não precisa mais de falar com uma pessoa, atender, falar alô, oi, com quem você quer falar? Eu quero falar com tal número. Ela vai lá e liga, né? Às vezes as pessoas nem sabiam o número que queria falar, falava o nome, e às vezes elas tinham a lista ali e conseguiam achar. Então dava para ela ouvir as conversas? Dava, todas. Eu acho que colocaram mulher por conta disso, porque se fosse homem ia ser uma fofocaiada, todo mundo ia ficar sabendo que você falou no telefone. Porque homem não fofoca, né? Homem só troca informação, mas troca num nível. E daí, né? Eu coloquei essa imagenzinha só para você fazer uma relação. Então, entrei em pânico e desliguei. Que tipo de empresa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone, né? Os call centers hoje, tudo computadorizado, digita sei lá o que, digita sei lá o que, né? Daqui em pouco tempo vai ser essa mesma realidade. Fala, imagina, eu vou ligar, falar com uma pessoa, nossa, não, que estranho, né? E daí a gente chega até o período, o momento do neoliberalismo. Eu não sei se você se tocou, mas vai chegar um momento que o keynesianismo, não vai dar mais para ele. Por quê? Porque, na verdade, o keynesianismo ele é contrário à globalização. Quando eu cobro muitos impostos das empresas, elas não vão conseguir fazer reinvestimentos, né? Não vão conseguir redirecionar o seu capital. Qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que a globalização, imagina, você forçar uma empresa igual a Coca-Cola ficar só nos Estados Unidos. Não é só ficar nos Estados Unidos. Ela pode ir para outros países, mas o tanto de imposto que é cobrado dela inviabiliza isso.
né? Então, as grandes empresas aí elas vão começar a pressionar pelo fim do keynesianismo, pela redução do Estado, né? Então, vai surgir aí o neoliberalismo, né? Neoliberalismo que vai ter aí como ícones, né? O Ronald Reagan dos Estados Unidos, a Margaret Thatcher da Inglaterra, né? A Dama de Ferro, e também tem até o Augusto Pinochet do Chile. Eu não entendi ainda por que ele era um dos defensores do neoliberalismo, mas enfim, ele defendia, né? Se você for pensar também na década de 70, é exatamente o período do governo do JK. Não, mas acabou ali. Tá bom. Mas os desdobramentos vão dar muito certo por conta do neoliberalismo, então, que está tomando conta aí do mundo. Beleza? Não é só na década de 70, tá, que o neoliberalismo vai aparecer. Ele aparece antes. Mas bora lá então, ó. A mínima participação estatal nos rumos da economia de um país. Já desse primeiro ponto eu saliento para você uma coisa. Esse primeiro ponto demonstra por que ele é o neo e não o liberalismo, tá? Então, tipo assim, pelo amor de Deus, não me mata de vergonha. Quando alguém estiver discutindo e falando de liberalismo, pode chegar e tirar sarro. Falar, você tá achando que você tá onde, parceiro? Né? Pô, século XVIII já foi, né? Porque é o neoliberalismo. E faça questão de sempre mencionar o neoliberalismo com neoliberalismo, porque hoje boa parte das discussões aí de Facebook e tudo mais, que eu adoro, falam só de liberalismo. Gente, liberalismo é uma coisa, neoliberalismo é outra. E nem me venha com essa. Não, mas você acha que hoje alguém vai falar de liberalismo? Putz, então fala certo. Fala certo, que não vai ter nenhum problema de ninguém se confundir. Né? E por que eu falei isso do neo? Neo, porque está vendo a palavra mínima aí? Mínima participação estatal nos rumos da economia de um país? Tem o mínima. Quer dizer que o liberalismo não tinha o mínima. Era nada. O Estado não intervém na economia. Isso no liberalismo. No neo, eles acabam observando que sim, o Estado precisa participar, nem que seja um tiquinho, só para ele dar uma olhada por cima do muro, oh, tá vindo um buraco lá, né? Pula todo mundo. Então, logicamente que o neoliberalismo vai tomar esse cuidado. Por quê? Porque foi a falta desse cuidado que gerou a crise de 29. Pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, principalmente no neoliberalismo. Você vai ver também que dentro do sistema de produção da fábrica, a gente vai ter essa preocupação de reduzir os direitos do trabalhador. Mas como assim reduzir o salário? Mas também reduzir tudo, né? E o Estado ele não vai fazer nada em prol ao trabalhador. Por quê? Porque o Estado ele está ali só para governar algumas coisas, não tem nada a ver com trabalho, com economia, né? Essa é a conversa dos neoliberais. A política de privatização de empresas estatais. Coloque de uma vez por todas na sua cabeça, tá? Privatização é característica atual. Não tem nem redução do Estado, nem privatização no liberalismo econômico. É só no neo. Por quê? Porque o neoliberalismo ele vem depois do keynesianismo. Né? Então, aquele estado do bem-estar social que vai gerar essas ideias, aí, essas prestações de serviços para a população. E já o neoliberalismo fala que não, que elas precisam desaparecer. Por quê? Porque aí eu vou reduzir a carga de impostos, eu deixo os produtos mais baratos, eu deixo maior liberdade para as indústrias ganharem dinheiro, para que elas consigam reinvestir nelas, para que elas fiquem mais fortes quanto à concorrência internacional. Então, por isso que eu preciso privatizar as empresas estatais. Porque, digamos assim, para todo neoliberal, a empresa estatal vai ter a característica keynesiana. E já aproveito também para dizer o seguinte: tem um monte de gente dizendo o absurdo de que no Brasil existiu o socialismo no período do PT e tudo mais. Não é socialismo, é keynesianismo, entendeu?
A assistência, o assistencialismo criado pelo PT, na verdade, é prestação de serviço, é keynesianismo. Nunca abraça essa ideia absurda, estapafúrdia, de que aqui no Brasil existiu ou existe socialismo, tá? Isso é ridículo, ridículo. Então, é keynesianismo, tá bom? Então, tipo assim, quem é neoliberal e é contrário a essas prestações de serviços, é contrário ao keynesianismo. Faz até muito mais sentido, lembra? Você passou de uma fase, quem está naquela fase da frente é totalmente contrária a tudo que ocorria na fase anterior, beleza? Abertura da economia para a entrada de multinacionais. Você bem pode ver aí que o termo está multinacionais. Por quê? Porque no início do neoliberalismo você abriria para as multinacionais mesmo, né? E depois, posteriormente, para as transnacionais. A única coisa que eu desconfio da pessoa saber o conceito de transnacional e usar multinacional é que dá preguiça. Ele fala assim, no começo eram multinacionais, depois foram as transnacionais e tal, né? Sei lá, dá meio que preguiça de ficar fazendo isso toda vez, né? Mas não caia nesse erro, principalmente no vestibular, que lá não tem perdão, lá não tem perhaps, né? Adoção de medidas... tá, eu não expliquei, né, a entrada das multinacionais. Bom, por exemplo, no período do JK, é isso que ele faz. E para que um país esteja inserido na globalização, ele não pode bloquear a entrada de outras empresas no seu país. Até porque a entrada dessas empresas vai atrair mais capital, mais investimento, mais empregos no país, né? Mas, logicamente, isso pode acarretar a falência das empresas nacionais. Beleza? Mais uma característica aqui, então, ó. Adoção de medidas contra o protecionismo econômico. Essa aqui talvez seja mais conflitante, porque o Brasil, por exemplo, sempre entra contra os países europeus, os Estados Unidos, devido ao protecionismo, né, aos subsídios que são gerados aos seus produtores, dificultando então a vida, logicamente, dos produtores, dos empresários, dos industriais brasileiros, né? O que é contra o próprio princípio do neoliberalismo. A desburocratização do Estado, leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas. Essa aí talvez a que seja fundamental até para o Brasil, né, fazer uma baita limpeza aí de leis e tudo mais, deixar mais prático, mais rápido todo o sistema, né? Principalmente, né, devido à modernização, à evolução tecnológica, alguns pontos do Brasil são tipo esquecidos, né? Eu não sei se já pararam para pensar nisso. Por que você tem título de eleitor, CPF, RG? Mano, junta isso aí tudo em um só, faz um documento só, né? E já faz ele digital também, que você perder tá lá no seu celular e já era. Mas enfim, esse é o tipo de exemplo de coisa que você consegue simplificar muito fácil, muito rápido, né? Aumento da produção como objetivo básico para atingir o desenvolvimento econômico. Então o neoliberalismo ele vai pregar o quê? Você enxugar o Estado, cortar aquelas características lá do keynesianismo, né, para que esse Estado ele não cause gasto, peso, então, na economia do seu país. Ele consiga ser bem mais ágil, né, melhorando assim o nível das suas empresas, a concorrência e tudo mais. Tá? Portanto, já comentei com vocês, mas sigo mais um momento. Aqui no Brasil, o que nós temos não é socialismo, tá? São medidas, então, keynesianas. E já até observo uma outra coisa para vocês. Em países subdesenvolvidos, o neoliberalismo, em larga escala, em grande período, acaba aumentando a concentração de renda. Né? Uma coisa que você pode notar, exatamente pela pandemia, é que ela deu uma acelerada nisso. Então, tipo assim, as nossas medidas neoliberais acabam aumentando a quantidade de dinheiro na mão já de quem tem mais dinheiro. Né? Então, qual seria o melhor caminho para o Brasil? O Brasil ele precisa notar que o neoliberalismo é interessante para ele, só que não de braço aberto. Né? Você tem que ter algumas ressalvas.
E principalmente nós notamos isso através do apoio emergencial lá, né, dos R$ 600, depois caiu para 300. A economia brasileira era para ela ter se desfacelado, era para a gente estar, muito, muito mal, bem pior do que estamos. Mas o governo, né, o Paulo Guedes, gerou esse apoio aí durante o período da pandemia. E o resultado é tão interessante que isso comprova que o neoliberalismo aberto, escancarado em um país como o Brasil só gera mais prejuízo. Então, quando você acaba gerando a possibilidade de, por exemplo, o governo dar dinheiro para a população, não que eu esteja dizendo que isso é o correto, mas tipo assim, se você tem planos para facilitar ali a vida do trabalhador que é o mais pobre, esse cara ele vai gastar o dinheiro. Então, tipo assim, o auxílio emergencial, R$ 600. Você acha que tem um pobre no Brasil até hoje com 1 centavo desses R$ 600? Lógico que não, eles gastaram tudo. Se tem uma coisa que pobre faz é gastar dinheiro, né? Então, o que é interessante? O interessante é que esse dinheiro deu uma alavancada linda na economia, né? E daí o que acontece? O pobre vai lá e compra, paga imposto nessa compra. Beleza. O dono da indústria, da empresa, imagina que é do mercado, ele recebe esse dinheiro. Putz, ele recebeu esse dinheiro, ele tem que pagar imposto também, de novo, né? Daí ele vai lá e compra outro produto. Para comprar esse produto, ele tem que pagar imposto. O cara que recebeu esse dinheiro para produzir novamente, ele também vai ter que pagar imposto. Ou seja, o governo deu dinheiro uma vez e recebeu de volta, lógico que não no seu total, mas recebeu de volta várias outras vezes, entendeu? Então, na verdade, um país como o Brasil seria muito bom se a gente conseguisse ter o neoliberalismo completo, mas acontece que o número de miseráveis no Brasil é muito grande. Aí que está o problema. Não são pobres, são miseráveis, né? A nossa parcela de miseráveis é muito grande, por isso que não rola. Opa, deixa eu só ver aqui o que eu puxei. E daí a gente vai ter também aqui dentro, né, o processo lá da financiarização, que eu já comentei com vocês, que é manter o ritmo aí de compra constantemente, até que você não tenha dinheiro, continua comprando, parcela, né? E dentro disso, nós temos dois cenários. Nós podemos olhar para o planeta Terra e ver dois planetas Terra, né? Por quê? Observe que nos países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, olha só isso aqui, né? A gente vai ter a população inclusa na globalização. Então, olha aqui, Itália, perfeito, né? Todo o contorno e tudo mais. É lógico que isso é uma imagem de satélite que ela foi tratada para que a luz aparecesse um pouquinho melhor, mas é uma imagem de satélite, então, do mundo todo. Enquanto a gente tem os lugares iluminados, que são os lugares que são inclusos na globalização, né? Você bem pode ver a Índia aqui com uma boa presença, né? Principalmente as regiões de grande produção industrial, o Japão, a região litorânea da China, né? Cadê o resto da China? Aqui no Brasil, a região de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Nos Estados Unidos, absurda aqui a quantidade. Aqui no México, a cidade do México, né? A região mais povoada do México. Todas essas regiões que são iluminadas, elas estão inclusas, pertencem à globalização, né? Já as regiões que são opacas, tais como o norte do Brasil, aqui, né, algumas regiões da Venezuela, Colômbia e tudo mais, a África, em grande parte, né, da África, todas essas regiões estão fora da globalização. Não caem em armadilhas, tá? Tá vendo aqui? Nossa, então a Austrália também, hein? Não, isso aqui é um baita de um deserto, né? Deserto também aqui, por mais que tenha a população chinesa, né? Também a região desértica. Aqui o norte do Canadá, o extremo do frio, né? Então não vai ter ninguém mesmo. Mas as regiões pobres, portanto, que não estão inclusas na globalização, elas serão opacas. Quando você vê à noite, não tem representatividade. Mas aqui é um deserto. Aqui onde eu estou com o mouse? Não, imagina. Isso aqui é uma região tropical, ou seja, é a cara da pobreza mesmo. E daí a gente tem essa ideia, porque as regiões que são iluminadas, elas são os espaços do fazer.
né? Desculpa, as regiões iluminadas são os espaços que mandam, o espaço de mandar. E as regiões opacas, mais escuras, são espaços de fazer, ou seja, mandam os desenvolvidos e obedecem os subdesenvolvidos. Principalmente quando a gente analisa aqui, ó, né? Olha só o Brasil, essa parte aqui do Brasil, eu falo, nossa, mano, isso aqui não é subdesenvolvido, não, ó. Isso aqui é o Centro-Oeste. Então, é o celeiro do Brasil e quase do mundo, né? Produção de soja e tudo quanto é coisa. Se a gente comesse metade da soja que o Brasil produz, meu, você tem que comer soja pra caramba, beber litro de óleo de soja. Então, logicamente, que é para o mundo todo, né? E daí a gente chega até o toyotismo. Você bem pode ver que eu puxei até uma aba nova, né? Deve estar na frente aqui da imagem. Mas então, ó, o que vem a ser o toyotismo? O toyotismo é nosso atual modelo de produção fabril industrial, né? Ele vem, então, toma o lugar do Fordismo, beleza? Então, esse tiozinho que está aí do lado, ó, ele é exatamente o Eiji Toyoda, né? O Eiji Toyoda, que é o fundador, o criador da Toyota. Fala, nossa, mas o sobrenome não é igual? Então, não é igual. Ele teve que trocar, porque o pai dele tinha uma tecelagem e ele não podia pôr o mesmo nome, né? Daí ele trocou uma letra. E eu acho que o dele deu um pouquinho mais certo que o do pai dele, né? Então, eu não sei se vocês já observaram também, o símbolo da Toyota é a formação de um T, mas ele é como se fosse a linha e a ponta a ponta não, né? A cabeça assim da agulha. Então você está passando a linha na agulha. Seria esse o símbolo, em homenagem ao pai dele e tudo mais, que tinha uma indústria de tecelagem. Mas enfim, o que o Eiji Toyoda vai fazer? Bom, a primeira coisa é que ele vai para os Estados Unidos. Ele vai visitar uma Ford, numa fábrica da Ford nos Estados Unidos. Ele bate o olho naquilo lá e fala: impossível, eu não consigo fazer uma coisa dessa no Japão. O Japão é muito menor, né? Uma fábrica desse tamanho aqui no Japão já me mata, eu não consigo pagar um aluguel de jeito nenhum. Então daí o que ele faz? Ele simplesmente vai lá e observa a necessidade dele terceirizar. Terceirizar é contratar uma outra empresa para fazer uma parte do serviço para você. Olha só que da hora, né? Você vai lá, contrata o Sonic e ele pega o Papaléguas para você, mano. Ó, vai fácil ainda, né? Então, logicamente que a terceirização ela pode ocorrer dentro da sua indústria e pode ocorrer fora. Ela pode ser uma atividade que é meio para a produção ou então pode não estar relacionada diretamente com a produção. Uma ideia para vocês, ó. A Marilã. Você acha que a Marilã vai contratar diretamente o segurança? A empresa que faz segurança da Marilã é terceirizada, com certeza. Por quê? Como é que ela vai fazer para treinar o segurança? Tipo, não, vamos leva o cara no stand de tiro. Não, isso aí é uma empresa de segurança. Você contrata a empresa de segurança, o segurança tem que vir completaço com tudo isso. Não, mas sabe atirar? Fala, sabe. Olha, essas balas são novas? São, a gente troca o tempo todo, né? Então, logicamente, que você vai lá e contrata uma outra empresa para fazer uma determinada parte do serviço para você. Segurança, limpeza e alimentação são frequentemente terceirizados em uma indústria, né? Por quê? Porque você não vai lá saber lidar com esses setores. Não, parceiro, eu só produzo alimento, né? Mas aqui dentro, cozinheira, por exemplo, não, eu não sei mexer com isso não. Você vai lá e contrata uma empresa para fazer isso, né? E daí, quando a terceirização ocorre fora da fábrica, pode ser de uma parte da produção, né? Imagine que tipo para fazer o Toyota, o Corolla, eles vão lá e eles não fazem tipo o câmbio automático. Bom, o manual faz, não, mas o automático a gente não sabe fazer não. Para você contratar uma equipe para montar um câmbio e tudo mais, criar peças e tal, meu, dá uma baita dor de cabeça. O que você faz? Você contrata uma empresa especializada nisso. E aí você passa as suas especificações. Então a empresa vai produzir do jeitinho que você quer, perfeito, aquele câmbio.
E daí, se eu passar por uma crise e precisar comprar menos, eu só ligo para os caras e aviso. Falo, ó, esse mês eu vou comprar só metade. Então eu não vou demitir ninguém, ninguém vai tentar processar a minha empresa e assim por diante, né? Então a gente tem um aumento da eficiência aí dessa produção. Nós também vamos passar aqui dentro desse processo, que é fruto também da globalização, da melhoria dos meios de transporte, pela relocalização das unidades produtoras. E daí eu coloquei essa imagem só para fazer um lembrete. Durante o próprio período aí de implantação do toyotismo, a gente vai ter a ascensão dos tigres asiáticos, né? Então, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, né? Singapura, até a própria China você pode jogar dentro desse pacote. Todos eles então vão pegar muitas indústrias do mundo todo, principalmente dos países desenvolvidos, né? Por quê? Porque agora, como é mais barato, mais prático eu contratar essas empresas, para que eu vou ficar pagando tão caro assim para um trabalhador norte-americano? Né? Tem diversos casos que as empresas fecharam nos Estados Unidos, desapareceram dos Estados Unidos e foram inteironas para a China. Né? Tem uma empresa de bicicletas nos Estados Unidos que chama Schwinn. Ela foi inteira para a China. Inteira, tudo, 100%. Né? Daí, a gente tem também a mecanização flexível. Mecanização flexível é isso aí, ó, né? Por que flexível? Porque eu posso fazer isso aí em qualquer lugar do mundo. Onde eu tiver as melhores condições, eu vou. E outra coisa, eu não preciso de fazer todos os passos na mesma fábrica. Eu não preciso necessariamente de manter essa planta aí, ó, no chão. Essa parte poderia ser aérea, de boa. Por quê? Você já pensou? Só faltava um braço robótico desse e falar, ai meu Deus, eu tenho medo de altura, né? Então não tem o menor problema, você consegue fazer qualquer coisa com esse tipo de mecanização. E, inclusive, diminuir o tamanho da sua fábrica, que é um fator importante hoje, né? Se você pensar na cidade como São Paulo, cada metro quadrado te dá um prejuízo a mais durante o ano todo. Por quê? Muito caro para manter. Né? Temos aqui também o Just in Time. O Just in Time, deixa eu só voltar aqui, ó. O Just in Time quer dizer na hora, né? Em cima do momento, na hora que eu quiser. E esse processo do Just in Time vai levar à redução do estoque, completamente oposto e contrário ao que era no Fordismo. Né? Como é que isso aí vai funcionar? Funciona assim, ó. Vamos dar o exemplo da Toyota. A Toyota do Japão, para criar, para montar um Corolla, ela vai estar em contato, se eu não me engano, acho que com 23 países. 23 países. Acontece que, devido ao nosso nível de robotização, de informatização, eu consigo controlar muito bem a chegada e o fluxo de produtos pelo mundo todo. Então, eu sei quanto que eu preciso de estoque para um dia de produção. A maioria das empresas mantém 2 dias de produção de estoque guardado. Né? Então, todas as peças para eu montar o meu Corolla vão chegar hoje, os que eu vou montar amanhã. Né? E do outro dia, assim por diante, sucessivamente. É um negócio que é tão confiável, é tão certeiro, que, raramente você vai ter uma empresa tendo algum problema de produção por falta de peça em estoque. Né? Você consegue manter isso aí muito bem. O que acaba liberando dinheiro da indústria, da empresa, para reinvestir nela, reinvestir em outros setores, fazer o que quiser com esse dinheiro, menos ficar com ele parado no seu estoque. Beleza? Continuamente a gente vai ter a busca então por redução e corte de desperdícios, né? E principalmente a gente vai ter uma checagem aí das características do produto constantemente. Isso é o chamado cartão Kanban. O que vem a ser o cartão Kanban? Bom, se você olhar um carro zero,
você vai ver que do lado no vidro dele tem um monte de bolinha colorida, né? Aquelas bolinhas coloridas é porque é o cheque de cada setor, né? Tipo assim, ó, já observamos aqui, ó, o motor já foi montado, tá funcionando certinho. Vai lá, prega um adesivinho. E assim sucessivamente na fábrica até o produto ser finalizado. Então você vai ter a constante busca, caça ao desperdício de qualquer um deles, porque os setores, na verdade, eles vão ser como se fossem concorrentes. Né? Então todos eles vão ser fiscalizados, eles mesmos se fiscalizam. Por quê? Porque hoje, deixa eu só ver, não, deixa eu voltar aqui com ele. Hoje, então, você não quer comprar um produto com defeito, nunca, nem a pau. Por isso você vai ter um intenso controle da qualidade da produção. Né? Isso é uma característica também do toyotismo. Beleza? E aqui no Brasil, como é que estaremos aí? Bom, o Brasil vai ter a terceira revolução industrial chegando nele até na década de 90. Então, ó, década de 70 nos desenvolvidos, 90 no Brasil. Ó, a distância de tempo diminuiu muito, muito. Estamos dentro da terceira revolução industrial? Sim, nós estamos. Por isso que nós somos um país emergente e não um subdesenvolvido. Beleza? Beijão então, senhores. Aqui, só para fechar, pode notar que tipo assim, o símbolo nosso desse período é que nós temos hoje uma robotização, né, uma mecanização que está muito mais atrelada a nós. Né? É uma coisa bem mais moderna, né, mais bonita de se ver do que as antigas. Beleza? Agora sim acabou. Ó, o Jack Sparrow. Beijão, bons estudos aí para vocês e até mais. Tchau, tchau.